Prontinho. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou retomar rapidamente, porque boa parte do que eu falei parece que não deu para ouvir, né? Mas basicamente a gente não tinha entrado no assunto, a gente estava até agora. Eu primeiro fiz uma fala inicial agradecendo a equipe da UNC pelo convite e parabenizando pelo projeto. E eu quero ratificar isso aqui, agora que todo mundo consegue me ouvir alto e claro. É um projeto importantíssimo para a universidade, para a sociedade, é um projeto muito bonito. E eu fico muito feliz, muito orgulhoso de estar participando nesse momento, dando a minha contribuição. Ah, e também estava me apresentando, falando para vocês que eu sou professor da UNB, que eu dou aula aqui de bioquímica, de biologia celular, de cancerologia, de estatística, de um monte de coisa. E que a minha formação básica é em farmácia, ciências farmacêuticas, que eu fiz a minha pós-graduação inteira, mestrado, doutorado, pós-doutorado, em patologia, então estudando doenças humanas, mas focado em câncer. E que esses mais de 15 anos de trabalho com câncer, de trabalho de pesquisa acadêmica e de trabalho com pacientes oncológicos, fez com que eu tivesse um contato muito próximo com os pacientes. Então, além de trabalhar no laboratório, a gente, além de mexer com as amostras, né, com células, com sangue, com DNA, com proteínas, para entender melhor a doença, tentar desenvolver novas tecnologias para desculpa, para o tratamento do câncer, não dá para esquecer que todo esse material vem de pacientes e a gente também tem estudos clínicos e também interage com esses pacientes. E essa interação ela é muito rica. Né? Pessoas que têm câncer, elas têm uma experiência na vida dela, o diagnóstico de câncer é uma experiência muito traumática na vida de uma pessoa. E isso muda a gente, né, de várias formas. E é muito interessante ouvir essas histórias e ouvir esses aprendizados dessas pessoas e aprender com elas. E eu tenho tido essa oportunidade de ter essa convivência. E, bom, e aí quando caiu aqui a conexão, né, o que eu contava para vocês era a história de uma paciente que eu acompanhava num dos ensaios que nós fazíamos, numa das pesquisas. E numa sala de quimioterapia, ela conversava com uma colega, uma amiga, uma paciente que também estava lá na sala. E me chamou a atenção a frase que ela disse para a amiga, quando ela falou que agradecia todos os dias a Deus por ele ter escolhido ela para ter essa doença. E aí, como eu vinha dizendo, quando a gente acompanha muito pacientes com câncer, a gente vê que é normal, é bem comum que uma das primeiras reações seja tentar entender o motivo. Por que eu tenho essa doença? Como que ela apareceu? Eu causei ela de alguma forma? Eu fiz alguma coisa que culminou nessa doença, que fez ela aparecer? Ou eu mereço isso? Por que eu estou passando por isso? E aí a minha primeira interpretação daquela fala foi a seguinte: ela é uma pessoa muito religiosa e ela está resignada. A explicação que ela encontrou para encontrar conforto foi de que é algo que Deus quer para ela e ela, né, entende que Deus tem um plano para ela e chega a agradecer, né, porque ela acredita muito que Deus sabe o que está fazendo. Essa foi a minha primeira interpretação daquela fala. Mas aí ela falou uma coisa que me deixou ainda mais curioso. Em seguida ela disse assim, que o câncer salvou a vida dela. Aí eu já achei mais estranho. Eu falei, o câncer salvou minha vida. Que frase estranha. Eu voltei até lá, puxei conversa com ela, disse que tinha ouvido e perguntei o que você quis dizer com isso. Né? Como assim o câncer salvou sua vida? Essa paciente ela olhou para mim, né? Pensou assim por uns dois, deu um sorriso, pensou por uns 2 segundos e falou assim: doutor, todo mundo vai morrer um dia. Eu vou morrer um dia. De câncer ou de qualquer outra coisa. Não sei quando, não sei de quê. Mas a gente tem uma certeza que a gente tem é que vai morrer. Agora, eu poderia viver e morrer de outra coisa, mas o câncer deu uma sacudida na minha vida que se ele não tivesse aparecido, eu morreria sem ter vivido de verdade. Bom, nesse caso, de vez em quando eu vou fazer uma interrupção só para perguntar se vocês continuam me ouvindo, já que a gente teve problemas técnicos. Por enquanto está tudo bem? Se tiver, alguém se manifesta aqui que a gente continua. Então, continuando a história,
Quando essa paciente me falou isso, me disse que o câncer fez ela começar a viver de verdade. E isso é muito comum a gente ouvir nesses pacientes oncológicos, né? Que eles passam a ver a vida de uma outra maneira quando eles passam por esse problema. Quando eu ouvi isso entrou para o meu arsenal de informações. Assim, a gente aprende muita coisa importante, talvez as mais importantes que a gente gente não aprende na academia, não aprende na universidade. A gente aprende com a vida, né? E esse foi um dos momentos em que eu realmente aprendi bastante coisa. Bom, por que eu estou contando a história dessa paciente? Por que eu estou falando disso? Por que eu estou contando pontualmente o que aconteceu naquele dia, naquele ambulatório? Eu estou contando porque uma das lições que eu tirei disso é que tudo tem um lado bom. Né? Tudo tem um lado ruim, tudo tem um lado bom. Se até o câncer tem um lado bom, imagine todo o resto. E eu comecei a partir daí a buscar o lado bom das coisas, a tentar entender por que as coisas eram... Assim, tentar entender o que a gente podia tirar de bom de todos os acontecimentos que estavam à nossa volta. Né? Eu não estou conseguindo a resposta de vocês sobre se vocês continuam me ouvindo. Se alguém puder fazer essa comunicação aqui no bate-papo, só para eu ter certeza, que aí a gente pode continuar. Vocês não estão conseguindo? Deixa eu tentar ampliar aqui. Prontinho. Então vamos seguir. Como eu falei para vocês, ainda estou apanhando da tecnologia, né? Muito novo. Então, de onde a gente parou? Agora minha filha está aqui me interrompendo. Ju, vai para a sala, por favor, amor. O papai está trabalhando. Eu sei, eu já vou daqui a pouquinho para lá. Viu? Que legal. Quando a gente começa a trabalhar com essas coisas. Ótimo. Tá todo mundo me respondendo agora que tá tudo bem. Então vamos continuar. Eu falava para vocês da lição que eu aprendi daquela paciente que me falou que começou a viver a partir do momento que ela teve câncer e começou a viver de verdade. Até então ela achava que a vida dela não tinha sido vivida como deveria. E a partir daí eu comecei a procurar o lado bom das coisas. E aí a gente olha para tudo e fica tentando achar esse lado bom. E aí quando eu coloquei esse tema, tudo tem um lado bom, até a pandemia, né, algumas pessoas podem ter achado estranho e dito assim, poxa, mas nesse momento, né, em que a gente está vendo um número maior de casos no nosso país, em que a gente está tendo um grande número de óbitos por conta da doença, em que tanta tristeza está sendo espalhada pela pandemia, a gente vai procurar um lado bom? E eu atrevo a dizer, sim, vamos porque lado ruim tem vários, a gente já conhece todos eles, vamos porque a gente está cheio de informações sobre como passar por esse momento, então vamos também tentar dar alguma leveza para isso. Toda essa quantidade de informação que a gente está se submetendo acaba aumentando muito o nosso nível de ansiedade, principalmente porque é uma doença nova, é uma coisa nova, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente não tem previsões muito boas de como vai estar para a semana, na próxima semana, no próximo mês. Então isso gera muita ansiedade, gera muita aflição. E quando eu digo para vocês que todas as coisas, se a gente analisar pela ótica certa, ela tem um lado positivo e tem um lado negativo, eu quero dizer todas mesmo. Então, a título de exemplo, vamos pegar uma coisa assim que seria muito boa se acontecesse, né, para a humanidade. Por exemplo, digamos que as doenças, todas elas, não só a Covid, as doenças desaparecessem da face da Terra. Se amanhã todos acordassem saudáveis e soubessem que não iriam mais adoecer de nenhum tipo de patologia, não seriam acometidos por vírus, bactérias, nada. Não seria ótimo? Não seria uma coisa muito boa? É um cenário muito hipotético, mas seria uma coisa muito legal se acontecesse isso, se a gente tivesse um mundo completamente saudável da noite para o dia. Qual seria o lado ruim disso? Talvez só que os médicos perderiam o emprego, né?
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais de saúde não teriam mais emprego. Talvez isso fosse a consequência, porque eles trabalham diretamente com isso. Bom, mas não é uma consequência tão pequena, né? Porque a quantidade de profissionais de saúde no mundo é bem grande. E a quantidade de profissionais que dependem diretamente da saúde também. E, bom, e todos os governos têm uma boa parte da sua estrutura voltadas para a saúde. Elas seriam desmontadas. Bom, e a gente também tem universidades, tem escolas, né, tem formação na área de saúde no mundo todo. Isso também teria que ser desmontado. Tá certo? E quanto aos remédios, não, a gente não ia mais precisar deles. E a indústria farmacêutica? Bom, ela ia acabar, não faria mais sentido. Bom, aí a gente está falando de uma indústria que simplesmente corresponde à maior movimentação monetária do planeta. Nenhuma indústria movimenta mais dinheiro que a farmacêutica. Mas não é só... O dinheiro não fica só na indústria farmacêutica. Essas indústrias multimilionárias, essas empresas multimilionárias, elas investem em outras empresas. Todas aquelas que dependem do investimento das empresas farmacêuticas iam também deixar de ter esse investimento, iam ter que demitir os seus funcionários, e toda essa massa demitida ia demitir aqueles que estão dependendo deles, numa escala secundária. Então, os empregados dos empregados seriam demitidos. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Se as doenças desaparecessem, o que seria uma coisa maravilhosa, nós teríamos um colapso econômico, porque metade da população do planeta simplesmente perderia o emprego e não teria mais como comer. Já pensaram nisso? O que eu quero dizer com isso? Vamos manter as doenças? Não. Não. Como um profissional de saúde, ninguém em sã consciência, se tivesse essa possibilidade, ia refutá-la. A gente troca o emprego pela saúde da população, porque essa é a razão maior da nossa função como profissional de saúde. Mas o que eu quero dizer é que nossa sociedade ela foi toda estruturada num cenário em que a doença existe. Tirar a doença desse cenário desmorona tudo. E a gente tem duas opções. Ou correr para trazer a doença de volta, para a gente voltar para a zona de conforto, ou se adaptar. E não é fácil se adaptar. Então toda grande mudança envolve adaptação. Esse foi um exemplo bastante esdrúxulo, bastante hipotético, para mostrar para vocês como que qualquer mudança social mexe num equilíbrio muito delicado. Que a gente precisa muitas vezes entender qual é a prioridade e lutar por essa prioridade. Mas veja, eu dei o exemplo de uma coisa muito boa, que tem um lado negativo, que tem um lado ruim. Para nossa sorte, as coisas muito ruins também tem um lado positivo, também tem um lado bom. Então, quando a gente pensa, a pandemia é ruim, gente doente, gente morrendo, hospitais superlotados, economia em caos, bom, é ruim. Será que não tem nenhum lado bom? Será que não tem nada de bom para a gente tirar, né, a partir dessa experiência que a gente está vivendo nesse momento? Bom, eu acho que o primeiro grande ponto positivo é aprendizado. Essa não é a primeira pandemia da nossa história e ela não será a última. E que bom que não foi uma doença mais grave do que a Covid, porque poderia ser uma doença mais letal. Nós não estamos livres de uma pandemia, também viral talvez, de uma doença que tem uma taxa de letalidade maior do que a Covid, que está aí no máximo em 10%, mas deve ser menor que isso. Então vamos pensar assim. A gente poderia estar enfrentando uma pandemia de uma doença com 80% de mortalidade que dizimaria boa parte da população do planeta. Mas a taxa de mortalidade dela não é tão alta a ponto de promover essa catástrofe toda, mas também não é tão baixa a ponto da gente negligenciá-la como outras pandemias foram um pouco negligenciadas. Talvez esta seja a oportunidade da humanidade aprender a lidar com as pandemias para fazer melhor nas próximas que virão. Então, ela veio na medida certa, atingir o mundo inteiro, mas sem o peso que poderia ter se tratasse de outra doença. Então, eu acho que o primeiro ponto positivo que a gente pode tirar da pandemia, com certeza, é o aprendizado. É o que a gente vai levar da experiência que a gente está tendo agora. O que a gente, como humanidade, vai levar para a nossa história, vai levar como lição
do que a gente está vivendo nesse momento. Por exemplo, como estarão os nossos sistemas de saúde daqui para frente? Será que a gente vai continuar olhando da forma como a gente olha? Será que a gestão dos sistemas de saúde será feita da mesma maneira? Será que as prioridades serão as mesmas? Porque quando a gente é muito fácil falar que saúde tem que ser prioridade, que investimento em saúde é importante, mas a gente está tendo a oportunidade de ver isso na prática. E a prática sempre convence mais. E a gente tem um convencimento agora em massa sobre a importância do investimento em saúde. Um outro detalhe bem importante que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que, se a gente olhar para esse slide aí e ver a parte de cima e a de baixo, a gente pensa que não é de hoje que a gente ouve no noticiário que falta de leitos de UTI tem levado a situações trágicas. O que a gente está vendo agora, a situação de um paciente morrer porque não tem vaga na UTI, infelizmente não é inédita. Ela já acontecia no nosso país, ela já acontecia em outros lugares do mundo. A gente está vendo isso ampliado pela pandemia. A gente está vendo isso acontecer em maior número e chamando mais atenção. Mas, infelizmente, eu pessoalmente já vivi mais de uma vez a experiência de conhecer um paciente que veio a óbito porque não chegou a tempo no leito de UTI, porque estava esperando uma vaga. E eu sou sincero para vocês, cada vez que eu vejo uma dessas reportagens com entrega de novos leitos, com entrega de novos equipamentos, cada novo leito que é entregue, eu lembro de um desses casos. Eu lembro de uma dessas situações em que um paciente tentou lutar pela vida e tentou conseguir um leito e não teve essa oportunidade. Eu lembro do desespero dos parentes tentando fazer alguma coisa e se sentindo impotente. E eu lembro que esses leitos vão continuar lá depois da pandemia, porque a pandemia vai passar. Se tem uma coisa que a ciência já mostrou, é que, como aconteceu em todas as outras pandemias, é muito provável que a gente vai ter o pico que todo mundo fala a respeito. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas ele vai passar. E quando passar, a gente vai ter mais leitos nos hospitais. A gente vai ter mais respiradores, a gente vai ter mais equipamentos. E, como eu falei para vocês, cada único leito desses vai fazer a diferença lá na frente, no nosso sistema de saúde. Talvez se não fosse a pandemia, a gente continuaria vendo cenas que poderiam ser evitadas com mais investimento, mas o investimento não viria. A gente precisava de um soco no estômago para entender que o investimento em saúde tem que vir. E ele está vindo, pela dor, como se costuma dizer. Então, se tem mais uma coisa que a gente poderia considerar como positiva, é essa melhoria, pelo menos em algum critério, do nosso sistema. Essa disponibilização de novos leitos, essa disponibilização, embora isso não esteja sendo acompanhado pela equipe de saúde, mas a gente já viu muita situação em que a equipe estava lá, o médico estava lá, o paciente precisava de vaga, o leito que não estava disponível. A gente pelo menos está dando um passo. A gente vai evoluir devagar, mas a gente está dando um passo. Falando da equipe de saúde, os profissionais de saúde estão vivendo um momento muito triste, muito tenso, um momento muito difícil, mas eles também estão vivendo um momento de reconhecimento como nenhum outro na história. Certamente por muitos anos, cada um desses profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid, dentro dos hospitais, dentro dos pronto-socorros, dentro das unidades de saúde, vão se lembrar daquele dia em que ouviram uma nação bater palma para eles, em que ouviram todo tipo de homenagem às mais criativas. Eu acho que esse reconhecimento talvez não viesse de outra forma, não nessa intensidade. E esse reconhecimento é muito importante. E esse reconhecimento não se restringe aos profissionais de saúde. Quantos profissionais a gente já está agora percebendo que são de fato essenciais? Essa palavra nunca foi tão dita, né? Essenciais. A gente está vendo agora sob outra ótica, a gente está conseguindo respeitar melhor, a gente está conseguindo entender o papel, a função que cada pessoa tem na sociedade, porque agora a gente está com essas funções oferecidas de forma mais limitada.
E como eu falei, ser humano é assim mesmo, a gente sabe, a gente aprende muito mais com exemplo, a gente aprende muito mais com a prática, com as consequências, do que com teoria, do que com alguém dizendo, olha, cada um tem uma função importante na sociedade. A gente precisa às vezes viver esse saculejo para perceber como que as coisas funcionam e a importância de cada um. Eu faço uma menção especial aqui à minha classe de cientistas. Então, a gente está vivendo um momento em que a ciência está sendo reconhecida como uma ferramenta importante da humanidade, uma ferramenta que não pode ser negligenciada, uma ferramenta que não pode ser subestimada. A ciência ele é fruto da nossa capacidade humana de pensar e de buscar soluções. É só isso. E a gente não pode achar que investimento em ciência é gasto. A gente não pode achar que a ciência é a última das que darão a resposta para o que a gente está procurando. Pode não ser a única, respostas vêm de vários lugares. Mas eu acho que esse é o momento em que a ciência está demonstrando o seu papel e a sociedade está reconhecendo. E eu espero que depois da pandemia a gente consiga um financiamento mais adequado, a gente consiga mostrar que a ciência está aí e que ela tem relevância muito grande para a nossa sociedade. Mas não é só a ciência, não são só as atividades ditas essenciais, né, aquelas oficialmente essenciais, porque a gente está valorizando mais a ciência porque a gente está precisando mais dela agora. Mas tem outras funções que a gente valoriza mais, não porque está precisando, mas porque a gente perdeu. Quantas vezes a gente precisa perder uma coisa para perceber a importância que ela tem? E isso está acontecendo com uma série de serviços. Então, quando a gente fala sobre prestação de serviços, né, diaristas, babás, cuidadores, manicures, cabeleireiras, barbeiros, prestação de serviço em que quando a gente perde, a gente percebe como são valorosas. Quando a gente recuperar, porque nós vamos, talvez a nossa relação com as pessoas que prestam serviço para a gente sejam também um pouco melhores, mais humanas, eu diria. Então, mais uma vez, trazendo aprendizado para a gente. Veja que essas coisas, elas não são consequências do vírus necessariamente, né? São consequências indiretas, não é o vírus que está ensinando para a gente a respeitar os profissionais de saúde. Não é o vírus que está ensinando para a gente a respeitar todas as outras pessoas que têm funções essenciais para a nossa vida, para a nossa sociedade. Isso é um efeito direto do que mais se fala, né? Da quarentena, do isolamento social, do distanciamento. Então, quando a gente pensa no distanciamento, quando a gente pensa na quarentena, quando a gente começa a imaginar as ruas vazias, os comércios fechados, as empresas paradas, os trabalhadores em casa, a gente sabe que é uma medida que está sendo implementada para reduzir os impactos da pandemia, né? A gente não precisa ficar entrando em detalhes, esse seria tema para um outro momento, para uma outra aula, não é o foco. Mas o fato é que a maior parte das consequências do que a gente está vivendo nesse momento de pandemia deriva justamente dessa necessidade de ficar em casa, dessa coisa tão excepcional, dessa coisa tão inusitada, tão inédita no mundo moderno, que é parar um pouco. Isso está acontecendo de uma vez no planeta inteiro. A gente está vivendo uma coisa que vai entrar para a história. O mundo vai ser dividido entre antes e depois da pandemia da Covid-19. Então, é algo realmente que assusta, porque é algo muito novo e que pode ter consequências sérias. A mais falada de todas é a consequência econômica, né? A gente sabe que parar todo o comércio, toda a indústria, empresas, parar a atividade econômica por um tempo, ele traz consequências importantes na economia e que se repercutem na sociedade de diferentes maneiras. Então, eu não vou me delongar aqui sobre as consequências da quarentena para a economia. Primeiro, porque não é o foco dessa nossa conversa de agora, isso pode ser para um segundo momento. Mas, segundo, porque é muita coisa. E é muita coisa que já está sendo discutida.
a gente está ouvindo muita gente falar bastante sobre esses impactos econômicos. Eles vão acontecer. Eles podem ser maiores ou menores a depender de como a gente saiba administrar esse momento e essas orientações de distanciamento, mas eles vão acontecer, são inevitáveis. Só um momento que a minha filha está de novo chamando a minha atenção. Oi, Ju? O papai ainda não terminou o trabalho. Tá? Tá? Pra você ver como que é legal trabalhar em tempos de quarentena, em tempos de home office, tá vendo? Dá um oi pro pessoal aqui, ó. Oi. Pronto, agora deixa o papai continuar a aula dele. Tá? Fecha a porta pra mim, por favor, pai. Eu já vou mudar o seu desenho daqui a pouco. Bom, então, continuando. Falávamos sobre o efeito da quarentena na economia, que, como eu disse, não é o foco, mas a gente sabe que não dá para fugir desse efeito. É um efeito realmente severo que a gente vai sofrer. Embora, talvez em menor grau, a gente precisa reconhecer que em momentos de crise, a gente também desperta a criatividade. Em momentos de crise, a gente precisa sobreviver e nós, seres humanos, somos ótimos em dar um jeito de sobreviver a despeito das adversidades. É por isso que a gente está há tanto tempo nesse planeta. O uso de novas tecnologias, empresas que não pensavam em esquema de delivery, de entrega, e agora estão fazendo, empresas que redescobriram a forma de trabalhar, empresas que perceberam que a internet é uma ferramenta que pode deixar o negócio ainda melhor, talvez não tivessem tido essa ideia, ou não tivessem prestado atenção nessas ferramentas se não fosse a necessidade, se não fossem impelidos a fazer isso. Existem alguns setores da economia que estão ampliando suas atividades ao invés de reduzir, como é normal em cada crise. De novo, não vou pontuar cada um deles porque a gente fugiria do tema. Mas, apesar da gente esperar uma depressão econômica considerável nos próximos meses e toda a consequência social que isso traz, existem sim alguns aspectos interessantes nessa obrigatoriedade de se rever os conceitos e a forma de trabalhar. E eu não estou falando aqui só da empresa, só do comércio, só da indústria. Eu estou falando também de nós, consumidores de produtos e de serviços. Esse é um momento que nós estamos sendo forçados a rever o nosso padrão de consumo. Eu tenho certeza que todo mundo tem algum item que consumia antes da pandemia e que agora descobriu que não é essencial. Descobriu que vive sem. Talvez viva melhor sem. A gente vai mudar o padrão de consumo, isso é fato. Tanto de produtos quanto de serviços. E é uma mudança que pode ser simples, pequena para cada pessoa. Mas quando ela acontece simultaneamente com toda a população do planeta, isso repercute imensamente. A gente vai sair dessa pandemia com novos formatos de economia. Com algumas economias emergentes, alguns formatos de economia emergentes mais fortalecidos, com economias colaborativas talvez mais fortalecidas, com alguns redimensionamentos de negócio, mas certamente com um padrão de consumo de bens e serviços diferente do que a gente tem hoje. O que é bom por várias razões. O que é bom porque talvez a gente estava caminhando rápido demais, sem olhar para as consequências, seguindo um modelo consumista que não é o mais saudável para o planeta. E a gente ainda está em tempo de mudar e talvez a gente consiga dar uma guinada, talvez pequena, mas acredito que a gente vai dar uma guinada nesse modelo. Isso vai fazer bem para o nosso planeta. E falando em fazer bem para o nosso planeta, a gente já está vendo algumas consequências da quarentena no mundo inteiro, do isolamento. Quando a gente vê notícias como essas que eu estou colocando aí na tela agora, que a gente vê os picos do Himalaia voltam a ficar visíveis na Índia com a redução da poluição. Cidades em que há muitos anos não se conseguia ver as montanhas por conta da poluição no ar, e agora a gente ganhou de volta a vista. Sem turistas, canais de Veneza ficam com águas cristalinas. A gente começou a ver algumas coisas, algumas cenas que em outros momentos seriam impossíveis. Outra informação interessante, essa imagem aqui de satélite, ela é de uma reportagem da Folha, mostra a cidade de São Paulo, esse ponto aí mais forte na imagem da cidade de São Paulo, e o que a gente está vendo é a medida de poluentes. Então essa mancha escura na parte de cima da imagem é como que o ar da cidade estava poluído, como de costume,
antes da pandemia, não da pandemia, antes da quarentena, do estabelecimento da quarentena, e depois da quarentena o que aconteceu. A gente já tem um ar com muito mais qualidade, mais fácil respirar em São Paulo hoje do que era algumas semanas atrás. Então a gente só precisou parar um pouco e o planeta já começa a mostrar que dá sinais de que ele consegue se recuperar talvez mais rápido do que a gente imaginava dos vários danos ecológicos que a humanidade tem causado para o planeta. Eu não sei se vocês viram essa reportagem, uma reportagem bem interessante sobre os pandas que voltaram a acasalar no zoológico depois de 10 anos. É engraçado, mas ela tem um significado muito especial, porque o panda ele é um símbolo da extinção. Ele é um animal em risco de extinção e ele é um símbolo das campanhas contra a extinção de animais, justamente porque, além da atividade predatória humana que leva à extinção, que quase sempre nós somos os culpados por isso, né? Direto ou indiretamente, mas além das atividades que levam à extinção dessa espécie, ou que podem levar à extinção dessa espécie, essa tem um fator agravante. Diferente de outras espécies de animais, a reprodução dos pandas é algo muito peculiar, é muito lenta, né? Demora gerações para a gente ter realmente um crescimento populacional considerável. E em cativeiro, então, é praticamente impossível você ver a reprodução de pandas em cativeiro. E a gente começou a observar fenômenos naturais improváveis como esse, justamente porque a gente está num momento em que estamos sendo forçados a respeitar um pouco mais o ritmo da natureza. Colocaria dessa forma. E aí tem aquele monte de imagem que está rolando na internet afora, que passa na TV, né, sobre animais silvestres, animais selvagens, invadindo cidades, entrando, mostrando quanto que o homem, talvez sem se dar muita conta, começou a invadir o espaço alheio, invadir o espaço de tudo quanto era espécie, e basta que a gente dê uma brechinha que a gente percebe como que nós realmente crescemos, expandimos a nossa tentativa de ocupar todos os espaços do planeta, né? E agora a gente está tendo essas gratas surpresas. Não sejamos românticos. O mundo não vai ficar lindo, limpo, maravilhoso e azul depois da pandemia. Porque a gente vai voltar a usar carro, porque a gente vai voltar a usar as ruas, a fazer barulho, a gente vai voltar a poluir os rios. Nós somos assim, incorrigíveis. Mas ver essas cenas nos dá esperança por duas razões. A primeira é porque mostra que é possível recuperar. Que se a gente mudar a nossa forma de fazer as coisas, o planeta consegue recuperar. Porque se em poucas semanas ele já deu sinais de que isso é possível, então é porque deve ser mesmo. E segundo, porque estamos experimentando um mundo mais limpo, um mundo com uma natureza mais exuberante. E depois dessa experiência, será que a gente vai mesmo querer voltar a ter a mesma relação que a gente tem com a natureza hoje? Ou será que a gente não vai ter um número maior de pessoas tocadas pelas questões ambientais, que querem voltar a ver os animais livres e que querem voltar a ver os rios mais limpos e querem voltar a respirar um ar menos poluído nas cidades? Depois de ter experimentado isso tudo, será que pelo menos boa parcela da humanidade não vai querer de fato abraçar a causa de um mundo ecologicamente mais sustentável? Será que as gerações futuras não serão impelidas a uma forma diferente de tratar a natureza depois dessa rápida experiência que a gente está tendo de parar um pouco e observá-la e ver como ela funciona, como ela pode melhorar, se recuperar dos danos que já foram causados? Bom, eu tenho muita esperança que sim. Eu tenho muita esperança que pelo menos, se não a minha, a nossa, as próximas gerações, as gerações da minha filha, que estava me perturbando agora há pouco, possam usufruir de uma relação mais saudável do homem com a natureza. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai contribuir com isso. Vai aumentar o número de pessoas preocupadas com essa causa, que percebem que ela tem relevância, que percebem que é possível dar um jeito ainda na situação. E falando em futuras gerações, falando em aprendizado, falando em formação, uma outra grande preocupação, né, desse isolamento, ou distanciamento, ou quarentena,
é o fechamento das escolas. Todo mundo sabe, fala, repete que a educação é a base da sociedade, é a base do progresso, que a gente precisa de educação em todos os níveis para construir um mundo melhor, que esse é o caminho. Então, fechar as escolas não é só mais uma consequência, é talvez a mais preocupante. Porque fechar as escolas é interromper o processo de formação das novas gerações. É interromper um processo de aquisição de conhecimento, de formação de pessoas, de melhoria do mundo a partir da transformação do homem. É um processo importantíssimo, central na nossa evolução como humanidade. E ele está paralisado, né? Pelo menos em parte, e no mundo inteiro. E isso é realmente preocupante. Vamos voltar. Claro, nós sabemos que a gente vai voltar, que as escolas reabrirão em algum momento. Mas o que de bom a gente pode tirar desta pausa, deste intervalo, destas escolas vazias? Bom, todo mundo já deve ter percebido que muitas tecnologias voltadas para a comunicação, como essa, que apesar de todos os problemas que eu tive no início, a gente está usando para se comunicar, estão cada vez mais em uso. As pessoas estão sendo forçadas a se ambientar com essas novas tecnologias, a criar mais intimidade com todas essas plataformas e a perceber que elas são úteis, e a perceber que não é um bicho de 7 cabeças, e a perceber que não é tão complicado quanto parece, e a perceber que ainda temos muito problema de acesso, mas talvez não tanto quanto a gente imaginava. O uso dessas tecnologias está sendo incentivado, se não obrigado, né, para todo mundo. Elas já estavam disponíveis. Já há algumas décadas elas estavam disponíveis, mas a questão cultural é muito forte. A gente leva um tempo para mudar a forma como a gente faz as coisas. E esse momento, ele veio a acelerar esse tempo. Para algumas áreas isso é importantíssimo. Eu vou dar 3 exemplos. Um é o da própria educação. O uso de tecnologias para ensino à distância, ele não vai substituir o ensino presencial, é fato. A interação entre pessoas é importante no processo de ensino e aprendizagem. Mas ela vai nos levar para um novo patamar. Ela vai nos levar para uma nova forma de fazer educação que é urgente. Porque o nosso modelo de educação, eu estou falando de ensino básico, fundamental, superior, ele ainda é pautado em conceitos que foram estabelecidos na Revolução Industrial. A gente ainda faz produção em série de alunos. A gente ainda entra numa sala de aula e acredita que todos os alunos são iguais. Todos têm a mesma capacidade, todos vão aprender da mesma forma e pior, que todos precisam exatamente da mesma informação que o professor está passando. E isso não é verdade. Não é verdade porque cada aluno tem uma necessidade específica, tem uma habilidade específica, elas são diferentes de pessoa para pessoa, e tem uma necessidade de conteúdo que é muito própria. Um conteúdo pode ser muito relevante para uma pessoa, mas não tão para outra, porque a realidade dela é diferente, porque aquilo não vai ter um uso prático para ela, porque para aquela formação dela, aquilo não é relevante. E segundo, porque a gente tem uma quantidade tão grande de informação hoje em dia, e ela vai crescendo a cada dia, a gente vai acumulando conhecimento a cada dia que passa, que está ficando impossível passar todo esse conhecimento. A gente não vai conseguir passar, vamos imaginar, para o nível superior que é a minha experiência, eu sou professor universitário. Eu não posso querer acreditar que um aluno que está ali se formando no curso de enfermagem vai ter todo o conhecimento disponível na área de enfermagem à sua disposição, porque isso é humanamente impossível. Ele precisa ter o conhecimento essencial para exercer a função e específico para o caso dele. Tá? É isso que ele precisa. Ele precisa saber reconhecer o que de tudo que há à disposição é importante para ele. E lá vem a Júlia de novo. Ainda não terminei. Então, é preciso que a gente ache uma forma de ensinar para cada pessoa o que cada pessoa precisa aprender. Se a gente continuar com esse modelo de oferece uma coisa que serve para todo mundo, a gente vai desperdiçar um potencial enorme, porque a gente tem muita informação e a gente não precisa passar toda ela para todas as pessoas, mas o que é relevante para cada um. Tá? É isso que a gente precisa fazer.
Mas como a gente vai fazer isso? Como é que vai ser essa educação personalizada? Um professor por aluno? Seria ótimo, mas a gente precisaria que metade da população do mundo fosse professor para que a outra metade aprendesse. E aí isso é impraticável. As tecnologias da informação vêm para resolver esse problema. A gente consegue, enquanto professor, ser mediador de um processo de educação e ajudar o aluno a entender o que é importante para a formação dele, o que é importante para ele, como ele vai adquirir aquela informação. E a gente ainda tem, pela questão cultural... Júlia, dá pra parar de fazer isso? Tá atrapalhando, pai. Mas tá chato. Me dá mais 20 minutos, tá? Inteiro, mas tem um... Perdi todos os quadradinhos que eu sair agora. Desculpa, gente. Quem tem filho pequeno sabe como é que funciona isso. Então, a educação é uma área em que essas novas tecnologias são muito bem-vindas, já deveriam ter sido implementadas, mas por uma questão cultural ainda há muita resistência. E agora a gente foi obrigado a implementar. E a gente vai sair desse momento, no mínimo, dominando melhores as tecnologias e, portanto, conseguindo aplicá-las de forma mais direta. A mesma coisa na medicina. A telemedicina também tem muito preconceito no próprio meio médico, no próprio meio de saúde. Eu estava outro dia conversando com uma amiga médica, oncologista, que disse que nunca gostou da ideia de telemedicina por conta da medicina humanizada, que é importante, você tem que ter o olho a olho, tem que ter o médico perto do paciente. Mas esse momento que está obrigando os médicos a muitas vezes fazerem telemedicina, está mostrando para ela que há casos em que é aplicável, e é bem-vindo. Por exemplo, se você faz uma primeira consulta completa e precisa de uma consulta de retorno em que vai apenas checar resultados de exame, tirar algumas informações, rever uma indicação de medicamento, não há uma necessidade de fato de promover o deslocamento do paciente, que às vezes tem um gasto que ele não pode suprir, para ir até o hospital, esperar com desconforto da espera, ocupar um espaço, ocupar o tempo da unidade do médico, do paciente, quando naquele momento em específico a telemedicina resolveria. Então os profissionais começam a ver a tecnologia com outros olhos. Por ser obrigado a usar, começam a perceber, talvez valha a pena investir nisso, naquele ou naquele aspecto, nesse ou nessa circunstância. E o terceiro exemplo é o teletrabalho. Quantos de vocês, quantos de nós não estamos trabalhando de casa? Estou fazendo isso nesse momento, né? Apesar da Júlia toda hora vir aqui me atrapalhar. Mas a gente está dando um jeito para trabalhar de casa. O teletrabalho também não é novidade. Também a gente não inventou isso por causa da Covid, por causa da quarentena. Ele já existia há muito tempo. Mas, de novo, havia um preconceito por uma questão cultural de que se você ficar em casa, você não está trabalhando. Ou você não vai trabalhar direito. Ou você não tem o seu chefe no seu pé para fazer as coisas funcionarem. Quando isso não faz sentido, você pode ser demandado e ter que entregar aquela demanda e fazer isso no seu próprio tempo, no seu próprio espaço. E agora que muitas empresas foram forçadas a admitir o teletrabalho, talvez, quando a gente passar desse momento, elas olhem com outra visão. E a gente tenha mais qualidade no ambiente de trabalho e a gente tenha mais eficiência para alguns serviços por conta dessa implementação. Só um último detalhe sobre esse uso de tecnologia. Vocês já repararam que Câmara dos Deputados, Senado, Supremo Tribunal estão fazendo reuniões, sessões virtuais, remotas? Ora, são reuniões da maior importância, o legislativo do nosso país, o judiciário, resolvendo questões importantes remotamente. Isso mostra que é possível, porque está sendo feito. Bom, se é possível, e é eficiente e é econômico, por que não continuar? Como justificar agora os milhões gastos em recursos públicos para viagens, para participação de reuniões ou de eventos? Se a sociedade souber cobrar, os políticos vão ficar em maus lençóis. Porque a gente vai ter que usar a economia para fazer com que a gestão do recurso público seja mais eficiente. Porque a situação, a circunstância está mostrando que é possível formas mais eficientes de fazer as coisas. Essa obrigatoriedade de usar a tecnologia acabou levando a gente a ter que admitir algumas verdades, ter que admitir que a gente pode e precisa evoluir em alguns campos. Bom, falando sobre tecnologia e sobre uso de tecnologia em educação, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e aí depois eu vou passar para vocês aqui os links, é que a gente tem agora, por conta da pandemia, a liberação de uma série de cursos. Antes
de difícil acesso, antes pagos e agora gratuitos, nas mais diferentes áreas, né, que vão de matemática aplicada à arte, né? Então, é possível agora, todos com certificação, né? Então, uma parcela muito grande da população que não tinha acesso a uma formação complementar de qualidade, a uma capacitação de qualidade, agora está tendo essa oportunidade. Isso dificilmente aconteceria em outras circunstâncias, e isso foi a pandemia que trouxe, né? E a gente está tendo uma parcela muito grande da população aproveitando. E cabe a cada um de nós, a gente pode procurar esses cursos que estão à disposição e aumentar também a nossa capacitação. É uma outra coisa bastante interessante. E não só capacitação formal, acesso à cultura. Uma série de museus grandes, famosos, né, que a entrada é paga e que estão em outros países, estão fazendo tour virtual, estão colocando as obras todas expostas na internet, estão aumentando o acesso, a visibilidade dessas obras, estão aumentando o acesso à cultura. E não só museus, a gente está vendo aí as lives dos artistas, é diferente, você tem muita gente que tem condição de assistir aquilo ali, não é como ir para um show, pagar o deslocamento. A mesma coisa para peças de teatro, a mesma coisa para espetáculos de dança. A gente está tendo uma democratização do acesso à cultura, que obviamente não é completa, né? Ela veio capenga, como se diz na minha terra, mas já é um passo, mas já é alguma coisa. A gente está tendo acessos que são dados hoje que não eram dados há um pouco tempo atrás. E talvez o que há de mais interessante, de mais motivador, né, quando a gente tenta olhar o lado bom do que está acontecendo, sem dúvida, são as manifestações de solidariedade. Nesse slide aqui eu trago uma reportagem de talvez 4 dias atrás, não, de 17 de abril. Dizendo que doações para o combate do coronavírus só no Brasil chegaram a 3 bilhões, né, de doação. Esse número já foi certamente atualizado e ele só leva em consideração as doações formalizadas por meio de acordos. Então, todas aquelas atividades individuais que estão proliferando pelo Brasil inteiro, que demonstram a solidariedade da população, não estão contabilizadas aqui. É uma rede de solidariedade como nunca se viu. Aí a gente fala, não, as empresas elas doam, beleza, mas existe sempre um interesse econômico por trás. Elas fazem doações porque elas podem abater isso do pagamento de impostos, elas fazem doações porque elas vão melhorar a questão de marketing, elas melhoram a visão da empresa, tudo isso é verdade, a gente sabe que tudo isso é verdade. Mas a dimensão em que essas doações estão sendo feitas, a proporção em que isso está acontecendo, as modalidades de ajuda, em que indústrias estão revendo a sua fábrica, estão revendo a sua planta para produzir itens essenciais para a doação, em que a gente tem empresas que são concorrentes no mercado se unindo para potencializar a ajuda. Esse tipo de coisa é inédito. Isso vai além da necessidade que a empresa tem de manter uma boa imagem e de se livrar de impostos. Isso vai além e está acontecendo pela primeira vez. E principalmente, toda catástrofe gera uma onda de solidariedade. O que é bom, o que mostra que nós ainda somos humanos, a gente ainda mantém a nossa humanidade, a nossa importância com o próximo e que a gente ainda consegue ser tocado, a gente tem sentimento, né? Então, num mundo louco, corrido, que a gente não tem tempo para nada, né? Em que a gente está o tempo inteiro tentando matar um leão a cada dia, parar e ajudar o próximo nos momentos de dificuldade, em que a gente se sente tocado, é sempre muito bom. E é comum, é frequente, né, nesses momentos de catástrofe. O que é diferente agora? É que pela primeira vez a gente está tendo uma catástrofe simultânea em todos os países. A rede de solidariedade ela é global. Não só agora, mas ela vai começar a ficar ainda mais forte mais para frente. Porque vamos pensar, se a gente está falando de uma epidemia em cada país, e que a gente sabe que ela cresce o número de casos, atinge um pico, depois desce mais rápido ou mais devagar e depois se estabiliza, esse é um processo pelo qual os países que estão enfrentando a doença vão passar. O primeiro país onde tudo começou, a China, já está no final desse processo. E por ter passado por esse processo, por entender como ele é doloroso, por entender as repercussões e por ter aprendido com ele, agora ajuda outros países. Agora encaminha material, encaminha
médico, encaminhar ajuda para outros países. Como a epidemia não começou ao mesmo tempo em todos os países, ela foi se transmitindo. Quando a curva cair de um país, ela vai estar começando, vai estar lá em cima em outro. E aí cada país que já resolveu o seu problema internamente vai ter condição e vontade de ajudar o próximo. O que a gente está prestes a ver, pessoal, se a gente prestar bem atenção, é uma rede de solidariedade global em que os países serão impelidos a ajudar uns aos outros pela questão da sensibilização na área da saúde, que é inédita na história. A gente vê países se unindo para brigar uns contra os outros. Mas uma rede de solidariedade global nesse nível, ela nunca aconteceu. Não dá para saber que humanidade vai sair a partir daí. Eu acho que uma humanidade melhor. Então, existem sim algumas coisas bem interessantes que estão acontecendo de caráter positivo e que não aconteceriam de forma diferente, não aconteceriam de outra forma que não a forma trágica, como a pandemia trouxe isso pra gente. Por fim, pra gente encerrar aqui, que eu acho que eu já falei demais. E quanto a nós, indivíduos, né? Eu falei muito de repercussão social, repercussão para o planeta, repercussão para a sociedade. Mas e cada um de nós? O que pode a pandemia trazer de interessante para a vida de cada um, para a experiência pessoal? Né? O que é possível? A Júlia está aqui de novo. Júlia, em 10 minutinhos eu vou. Você fecha a porta pro pai, por favor? Então, para nós enquanto indivíduo, bom, estamos em tentativa de isolamento ou afastamento ou quarentena e a gente precisa saber o que fazer com o nosso tempo. Na verdade, a gente está revendo o que fazer com o nosso tempo. Não sei vocês, mas eu tenho vários exemplos de amigos, de conhecidos que estão agora aprendendo os mais diversos tipos de arte, pintura, bordado, tricô, estão fazendo horta, pintando quadro, lendo livros que sempre quiseram e nunca tiveram talvez oportunidade, vontade, ou aprendendo a tocar instrumentos, descobrindo habilidades que não sabiam que tinham, ou resgatando habilidades antigas, ou mesmo experimentando coisas novas. A gente não tinha tempo para essas coisas. Agora parece que ele apareceu, ele foi forçado. É muito interessante quando a gente começa a perceber que a frase do eu não tenho tempo para isso é muito relativa, é do que a gente faz com o nosso tempo. E a gente está sendo obrigado a perceber isso agora. Não só a questão do tempo, mas que escolhas a gente está fazendo. Quais são as nossas prioridades? Esse é um tempo muito propício para repensar essas nossas prioridades particulares. É um momento interessante para fazer isso. É um momento que a gente é impelido, mesmo que não queira, acaba fazendo isso em algum momento. E usar desse tempo que a gente tem para fazer as coisas que a gente gostaria, o que a gente acha certo, ou experimentar, arriscar, ousar, fazer coisas diferentes que antes não eram feitas por falta desse tempo, talvez seja uma das maiores presentes, eu vou colocar nesses termos, que toda essa situação trágica acabou trazendo para a gente. Por exemplo, como estão as relações familiares? Como está o tempo em que as famílias estão dispondo uns para os outros? Como será essa geração de crianças, como a minha filha, que a partir desse momento tem pais que percebem o que é estar mais próximo, que estão fazendo diretamente o seu papel na formação dessas crianças. Eu sei que é muito clichê, eu sei que é muito os pais que trabalham demais e não têm tempo para os filhos, mas é real, né? É a realidade. O fato é que a gente está num mundo em que a gente não sabe, a maioria das pessoas não sabe realmente estabelecer um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional. E por mais que a gente diga, não é o meu caso, eu dou atenção para os meus filhos, é nesse momento em que a gente é obrigado a dar uma atenção integral que a gente percebe, nossa, eu estava perdendo isso, eu estava perdendo isso outro, isso aqui eu realmente não estava fazendo. A gente precisa também dessa sacudida para entender. Essa proximidade das famílias, essa proximidade forçada, né, das famílias,
tem muitos lados positivos, tem os seus lados negativos, como eu falei no início, como tudo, né? A gente vê algumas, a título de exemplo apenas, a gente vê algumas reportagens sobre o aumento da violência doméstica, né? É um lado triste, uma face triste dessa necessidade de convivência por mais tempo das famílias. A gente só precisa ter cuidado para não... Assim, eu sei que, principalmente para algumas famílias que vivem em situação de maior vulnerabilidade, essa necessidade de ficar junto por mais tempo gera alguns fatores de estresse familiares que aumentam a propensão à violência. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não ficar usando a quarentena de desculpa, né? Um homem que agride uma mulher, ele tem um desvio de índole, ele comete um crime, tá? A quarentena não foi o motivo, foi a oportunidade. Então, a gente precisa deixar isso muito bem claro. Além disso, a gente não sabe exatamente se o aumento da estatística se deve realmente ao aumento do número de casos, o que deve estar acontecendo, mas talvez não nesse grau, ou ao aumento de notificações desses números. Ou seja, as mulheres elas podem estar agora fazendo mais denúncias. Seja porque elas não têm agora outra opção, elas são agredidas e continuam vivendo com o agressor ali trancadas com ela. Seja porque a gente tem vizinhos mais atentos em casa, por todo o período integral, prestando atenção ao que acontece na vizinhança, porque estão com tédio e começam a ouvir o que acontece em volta, em ruas mais silenciosas. Então, existem várias explicações alternativas para esse aumento de número. Talvez não seja uma coisa necessariamente ruim. A partir de pouco tempo atrás, por conta da pandemia, por conta de toda essa situação, é possível fazer esse boletim de ocorrência online. Antes não era possível. Isso também é um fator que aumenta esse índice. Mas assim, eu citei esse índice porque para dizer que tudo tem um lado bom e ruim, mas para fazer o contraponto, para dizer que o que será que está acontecendo com outras famílias que antes não tinham tempo de convivência e agora estão sendo obrigadas a conviver por mais tempo? Será que a gente não está tendo também o desenvolvimento de relacionamentos mais saudáveis? Será que a gente não tem casais que antes pouco se viam e estão se redescobrindo? Porque, enfim, não pode sair com os amigos, não pode ir, agora vai ter que se virar dentro de casa e acabam redescobrindo. Será que a gente não tem divórcios sendo evitados? Eu acho que sim. Essas coisas não geram dados, elas não são pesquisadas, pelo menos nesse momento, pelo menos não de forma oficial e perene, como acontece com óbitos ou esses outros dados. Então a gente não tem como saber. Talvez uma pesquisa mais pra frente mostre isso. Mas eu acredito que sim, eu acredito que esse tempo junto muda as relações, às vezes para pior. O que é bom, às vezes você percebe que não está fazendo o que te deixa mais feliz, o que é mais certo para você, e foi a oportunidade de descobrir isso. Mas eu também acredito que muitas famílias estão melhorando a sua forma de relacionamento e redefinindo suas prioridades. Bom, e quanto àqueles que... deixa eu baixar aqui rapidinho. Eu acabo de ver um comentário interessante aqui, que eu acho que merece, o comentário da Maria Helena aqui, né? Que eu acho que merece uma reflexão. São argumentos de quem não está nas filas dos hospitais. Valorizar os aspectos positivos é, de certa forma, negar a tragédia. Eu discordo. Tá? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Como eu falei lá no início, eu estou, infelizmente, muito próximo de muitas tragédias que acontecem nos hospitais diariamente para conseguir fechar os olhos para o que está acontecendo. E eu sei que essa aula muitas vezes pode parecer insensível, porque ao invés de falar sobre todas as vítimas que estamos tendo e que todo o sofrimento que isso está trazendo, eu fico tentando trazer o lado positivo das coisas. Mas se a gente não consegue preservar a nossa saúde mental e a gente, além de tudo que está acontecendo, ainda entra em ansiedade ou depressão, a gente não vai conseguir nos ajudar nem ajudar o próximo. Não é assim que a gente vai conseguir
convencer as pessoas a fazer as coisas mais adequadas, né? Não é assim que a gente vai conseguir dar nossa parcela de contribuição para melhorar a situação, para tentar resolver os problemas. E como eu falei, esse é um recorte. Esse não representa tudo o que eu penso a respeito da pandemia. Se a gente precisar fazer uma outra aula sobre os pontos negativos, são muitos, ou se a gente precisar fazer uma aula sobre que tipo de procedimentos deveriam ser adotados para tentar conter de forma mais efetiva, certamente há pessoas que falariam melhor do que eu, mas também poderia dar minha contribuição. O recorte que eu escolhi fazer hoje foi esse porque eu acho que é um recorte que tem sido pouco abordado. Eu acho que a gente está vendo uma mídia que, como deve fazer, como é papel dela, mostrando o cenário real, né? Dando um soco na nossa cara, a cada dia que a gente liga a TV. E se a gente não tiver um contraponto, a gente começa a ver de uma forma tão negativa que a gente começa a se sentir impotente. Como a gente vai conseguir ajudar, né? Então, não adianta esbravejar que está tudo errado. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa estar bem para fazer alguma coisa. Eu quis fazer essa intervenção, mas não se preocupem, a gente vai continuar conversando aqui depois que eu terminar esses slides. Eu estou terminando, inclusive. Então, falei sobre essa questão da proximidade das pessoas, das famílias, e quanto aquelas que estão em quarentena, em isolamento, sozinhas. O que estão tirando de bom disso? Bom, querendo ou não, quando a gente está sozinho, e é por isso que existem tantos retiros espirituais e processos desse tipo, a gente fica introspectivo, a gente presta mais atenção nas coisas, a gente revê o que a gente precisa fazer na nossa vida. E quando a gente tem praticamente bilhões de pessoas fazendo isso, eu acredito que a gente vai ter um resultado interessante do conjunto. Eu acredito que a gente vai ter pessoas saindo desse momento com ideias novas, com visões novas de mundo, mais seguros de si, mais seguros de sua escolha, revendo as suas prioridades, priorizando o que é importante, valorizando os amigos que não consegue ver agora, valorizando a avó, o avô, né, que ama tanto, mas que sempre esquece de fazer uma ligação. Só para dar um exemplo de como a gente, como seres sociáveis, sofremos ao ficar isolados, e esse sofrimento acaba levando a alguma transformação. Uma outra reportagem que eu vi há algum tempo foi essa aqui, a adoção de animais de estimação dispara em meio à pandemia em muitos países. Não é o caso do Brasil especificamente, embora a gente tenha casos, inclusive aqui em Brasília, de aumento no número de adoção. Mas isso mostra o quanto que a gente vai mudando as nossas prioridades, pensando em outras coisas e tomando outras decisões nesse momento, que tem repercussão de todas as naturezas. Bom, eu vou encerrar a minha fala aqui, para a gente agora passar para uma discussão aqui no chat, ou para continuar a discussão de outra maneira, da seguinte forma. Quando eu contei para vocês lá no início da aula sobre aquela minha paciente, que na verdade representa tantas outras, aquela paciente com quem eu conversei, que falou que o câncer mudou a vida dela, eu faço um paralelo com a situação que a gente está vivendo agora. O câncer não é uma coisa boa, ninguém escolheria ter câncer, mas muitas vezes ele leva a alterações na nossa forma de ver o mundo que não viriam de outra forma. Essa paciente especificamente, ela tinha um trabalho que consumia muito tempo da vida dela e não deixava ela fazer outras coisas, e no fundo ela não gostava, mas era a zona de conforto. Quando ela se viu no momento em que morte iminente, é isso que se pensa quando tem diagnóstico de câncer, ela pensou, não tenho nada a perder. Saí do trabalho, começou a fazer as coisas do jeito que ela achava que deveria. Começou a pensar o que realmente fazia ela feliz. O que ela imaginava que era o certo e não o que as pessoas diziam que era certo. O que ela queria fazer e não o que diziam que ela tinha que fazer. E começou a seguir a vida do jeito que ela achava que deveria. Quando ela experimentou essa liberdade, ela não quis voltar atrás.
Quando ela experimentou essa liberdade, ela disse, ainda existe por que lutar. E lutou. Lutou até quando pôde. Infelizmente, essa paciente veio a óbito por conta do câncer. Mas ela viveu plenamente os últimos anos de vida dela depois do diagnóstico. E muitas vezes a gente precisa disso. A gente precisa... Quantos de nós não sabemos que já passamos por momentos complicados, momentos difíceis, momentos duros e saímos melhor deles? É aquela velha frase de que o que nos mata, não nos mata, nos fortalece. Isso é muito verdadeiro. A gente tira dessas experiências lições muito importantes que mudam nossa forma de ver as coisas e de fazer as coisas. Agora, se uma experiência tão forte, uma experiência tão traumática é capaz de mudar uma pessoa, imagine uma experiência traumática num planeta. Que potencial que tem de fazer com que a raça humana dê um avanço no seu progresso? Será que depois de ter experimentado cidades mais limpas, natureza mais exuberante, novos modelos econômicos, modelos sustentáveis, novos modelos de trabalho, uso de novas tecnologias, mais solidariedade, mais tempo com a família, mais tempos com os amigos, mais hábitos saudáveis, outra forma de se alimentar, outras formas de fazer as coisas, outras habilidades, outra forma de gerir o nosso tempo, outras prioridades a nível social? Será que depois de viver tudo isso, a gente vai sair da mesma forma? Quando eu falo a gente, eu falo humanidade. Então, por que eu fiz essa lista toda aqui para vocês? Eu fiz porque lá no início eu falei que esse assunto traz muita ansiedade para todos nós, porque há muita incerteza. Então, quando a gente parar, a gente precisa continuar preocupado, a gente precisa continuar fazendo a coisa certa, a gente precisa continuar lutando pelas pessoas que estão nos hospitais esperando por uma vaga, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa continuar seguindo as orientações, a gente precisa usar a máscara, a gente precisa fazer a higienização das mãos, das superfícies adequadamente, fazer o isolamento social da forma que a gente conseguir. A gente precisa continuar fazendo tudo isso. Mas ao invés de a gente pensar como será o dia de amanhã, ou como será daqui a uma semana, ou como isso estará daqui a um mês, porque a gente não tem resposta para essas coisas, eu convido vocês a pensarem, sempre que quiserem pensar sobre a pandemia e o futuro, como estaremos daqui a 10 anos. Porque eu sinceramente acho que enquanto humanidade estaremos melhores. E que este momento, com todos os seus aspectos negativos, terá contribuído para isso. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por me ouvirem, muito obrigado por me aguentarem até agora, aguentarem a Júlia aqui me perturbando também o tempo inteiro. E como eu falei, esse é só um recorte da situação. Com certeza a gente pode conversar muito mais sobre os outros recortes e as outras implicações. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade e vamos continuar a conversa aqui pelo bate-papo. Já era pra ter acabado mesmo. E que essa mania, se eu não saísse agora, eu ia perder todos os quadradinhos. Hein? Fala baixo. Hein, papai, com essa mania de se eu demorar pra vir, eu ia perder.